Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Letícia Biguete Savenhago, psicóloga, jornalista e apresentadora do Pode Contar, um podcast onde as pessoas contam suas histórias, seus projetos, suas ideias e podem contar comigo também, uma voz ativa e uma escuta amiga. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Luciana Torrano, para conversar com essa psicóloga e psicanalista, um papo muito interessante, que é o relacionamento entre pais e filhos adolescentes. Mas antes eu vou ler aqui um breve currículo da Lu, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais dessa pessoa maravilhosa. A Luciana é psicóloga formada pela PUC de São Paulo, mestre e doutora em psicologia pela USP de Ribeirão Preto, psicanalista de adultos, adolescentes, crianças, casais e famílias, psicanalista membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, onde atualmente exerce a função de diretora científica. Dedica-se ao ensino e profusão da psicanálise há 20 anos e é autora de artigos científicos e capítulos de livros sobre o tema. Ela também é mãe, amiga, esposa e vai juntar todas essas características para emoldurar esse papo maravilhoso que eu tenho certeza que eu vou ter com ela. Lu, muito obrigada pela sua presença aqui. Ai, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui para conversar sobre psicanálise, sobre adolescente também, que é um tema tão importante e um tema que nunca vai faltar discussão e coisas para a gente pensar a respeito, né? É assim, infinito esse tema. E mesmo não sendo um tema que abrange todo mundo se interessa, né? Porque todo mundo foi ou será um dia adolescente. Ou terá um filho adolescente, já como eu. Terá um dia um filho adolescente. Quem é mãe vai passar por isso. É mesmo. Não tem jeito. Ou tá passando, ou já passou. Isso. Gente, antes de começar, eu quero contar como que eu conheci a Lu. Eu tava numa festa e uma amiga em comum falou, Lê, você precisa conhecer a minha amiga psicanalista, que é ótima. Tem um Instagram maravilhoso. Lu, depois eu quero que você já deixe o Instagram. Tá, pode deixar. E você tem que convidá-la para o Pode Contar, para vocês baterem um papo. Ela fala muito sobre relacionamentos, fala sobre a questão da adolescência, aí já me interessou. Aí essa amiga Karina nos apresentou e eu falei, Lu, vamos combinar. E a Lu sempre muito solícita, muito simpática, aberta, falou, Lê, bora lá. Falei, então pronto. Então foi assim que agora a gente já tá aqui. Olha que bom, Lu. Já deu certo. Tão bom, né? Faz acontecer, tá acontece. vendo? Esses eventos sociais, quantas conexões também que promovem pra gente, né? Que bom. Pois é. O Instagram também, né? Essas redes. Maravilhoso. Já deixa teu Instagram pro pessoal te seguir lá. É @luciana.torrano. E a Lu analisa séries, livros, dá dicas de filmes. Fala sobre frases, situações, eu adorei, gente, vocês vão amar, viu? Mas, pegando aqui nosso tema, a adolescência sempre foi tida como uma fase super desafiadora, né? Na vida de uma pessoa. Tanto para a pessoa, quanto para a família dessa pessoa. E a gente sempre ouviu dizer, né? Nossa, tá na fase da adolescência. Mesmo há muito tempo, e também agora, né? Sim. Mas o que mudou em relação aos desafios dessa fase, né? De antes para agora? Bom, a adolescência em si, ela é uma crise. Então, quando a gente vai pesquisar tribos, algumas tribos primitivas, existem rituais de passagem para o mundo adulto. Né? Então, às vezes são rituais de coragem ou rituais de caça, de pesca, para mostrar para aquela criança, né, ou para aquele menino que está nessa fase de transição, que ele já tem condições de contribuir com aquela tribo de uma maneira diferente. Né, que ele já pode produzir e que depois ele vai ser, então, né, ele vai ocupar um outro lugar, que é o lugar do adulto.
nós perdemos um pouco esses rituais de passagem, né, às vezes de ensinar um ofício para o filho, que era o que acontecia no passado, que era muito comum as famílias de sapateiros ensinar a sapataria, às vezes os açougueiros ensinavam, então os negócios eram muito familiares. E aí isso foi mudando, então essa proximidade com a família, ela foi se transformando com o passar dos anos, mas a adolescência sempre inclui nela esse desafio da transformação de um ser que estava no mundo infantil e que então ele era cobrado sim de aprender coisas, mas era mais um letramento e tinha um espaço maior para brincadeira, para elaborar o mundo, as emoções na brincadeira, e depois ele vai começar a entrar em contato, é um descortinar da vida adulta, com sensações físicas diferentes, com mudanças no corpo, né, que são características da puberdade. Então, essas mudanças físicas, elas são sinais, né, de uma passagem, nós podemos dizer, né? São sinais. Por exemplo, as meninas, a menstruação, os meninos, essa questão da voz, os pelos, né? São sinais de que eles estão fazendo essa passagem. Hoje em dia, isso permanece, sim, mas alguns outros rituais ficaram para trás. Se transformaram. Logicamente, por exemplo, se a gente for falar da questão da menstruação, ela é uma fase muito importante, né, um momento muito importante na vida da menina, mas existem caracteres que já vão aparecendo antes, né? Hoje, que cada vez mais cedo, né? E que vão transformando esse corpo infantil, então vão trazendo também uma outra representação subjetiva do corpo. Então é um corpo que pode começar a ser olhado de uma forma diferente, tanto pelos meninos como pelos rapazes. Então, às vezes, a menina precisa de uma contextualização da sexualidade para poder lidar com o desejo em relação ao corpo dela, que era algo que ela estava preservada, né? Que a gente imagina que esteja sempre preservado com o corpo infantil. E aí esse olhar desejante, ele já causa transformações também na mente dessa menina, tem toda a curiosidade sobre a sexualidade, então as coisas acontecem muito rapidamente. O tempo é muito curto, e essa proximidade dos pais com o adolescente, ou dos adultos com o adolescente, ou com o pré-adolescente, ela precisa ser muito corpo a corpo ali, ela tem que ser um alinhamento muito fino, porque as dúvidas elas surgem. Um acompanhamento bem de perto. Um acompanhamento bem de perto. E um olhar atento, né? Isso, porque com 4, 5 anos a criança começa com aquela fase dos porquês, mil porquês. Só que ela indaga os pais, então ela solicita dessas dúvidas que ela não tem vergonha de perguntar, de todas as coisas. Eu ia te falar exatamente isso, a questão da vergonha. Você comentou de sexualidade, de surgimento desse desejo, desse olhar desejoso, mas a gente tem muito da sexualidade ligado à vergonha, então acaba não tendo esse diálogo por conta da vergonha, né, de falar estou sentindo isso, um receio de ser punida, de tipo, nossa, né, como que você tá, acho que principalmente para meninas, para mulheres, né, que existe uma repressão maior. Sim, nós sofremos e aí, assim. Como que os pais podem descortinar este manto da vergonha, né, para poder ter um olhar nítido da situação e poder se colocar ali como um facilitador, né? Por isso que é importante o processo. Não adianta um pai que não tem essa proximidade com o filho quando ele é criança ou quando ele está passando por essa transformação, tentar se aproximar bem nesse momento da adolescência, que é um momento que ele está todo inflamado e muitas vezes quer ficar um pouco mais distante desses pais
porque ele quer uma privacidade das suas transformações e de como ele vai buscar essas dúvidas. Então, eu acho que essa abertura para o diálogo, ela precisa acontecer antes. É, em relação a essa questão dos tabus, das repressões e da vergonha, vai depender muito de cada família, como cada família lida com as questões da sexualidade, se isso pode ser conversado, porque conversar sobre sexualidade, em nenhum momento isso é desrespeitoso ou traz algum tipo de problema, pelo contrário. É Né? maravilhoso, né? Muitos sofrimentos são porque as pessoas às vezes consideram a sexualidade algo errado, proibido, sujo, e na verdade não, ela faz parte do nosso desenvolvimento e a questão é o que nós vamos fazer com ela, já que nós vivemos numa sociedade que tem as suas regras, a sua organização, e principalmente o cuidado que esse indivíduo vai ter com o seu corpo. Como que ele vai utilizar, né, a sexualidade de uma forma respeitosa com o seu corpo, né, para evitar situações de abuso, situações de vergonha, situações de sofrimento. Então, toda essa preparação para o desenvolvimento da sexualidade, ela também tenta proteger de traumas, né, de sofrimentos, porque é muito melhor se isso puder ser conversado com os pais do que, às vezes, uma adolescente se assustar, né, com alguma atitude, né, ou com uma sensação, ou mesmo com algum tipo de iniciação que acaba sendo precoce se ela não tiver protegida com camadas, né, de significado para aquela sexualidade, porque a gente transforma a nossa vida porque a gente vai dando sentido a ela. E por isso que nós saímos lá da situação, vamos dizer assim, dos impulsos, né, dos impulsos mais ligados só ao fisiológico. A gente vai dando um contorno para as nossas histórias. Ô Lu, e quando vamos trazer para a prática, por exemplo, pais que tenham filhos, crianças ainda, por exemplo, no meu caso. O que eu posso fazer na prática, o que você me orienta a fazer para já começar a criar contextos e espaços para esses diálogos, para essa proximidade? Porque muitas vezes eu percebo que a gente fala muito e conversa pouco. Isso. Entendeu? Isso Aí é você muito... fala, nossa, mas eu tô todo dia perto. Você tá perto, mas você tá longe. Então, concretamente, qual é uma orientação legal para que esse tipo de diálogo aconteça na adolescência, mas que ele venha sendo preparado desde cedo? Eu acho muito importante, por exemplo, você tem uma menina, né? A gente não sabe quando que ela vai ficar menstruada, mas se ela puder ser preparada para esse dia, que um dia isso vai acontecer, e como isso significa, tem um livro que eu gosto muito, A Menina que Virou Lua, mas tem outros livros também, né, que falam sobre o desenvolvimento do corpo. Eu acho que vale muito a pena a gente perguntar o que eles sabem, o que eles querem saber, porque... E tem algum livro que nós possamos ler com eles? Então, que você indica? depois eu até te mando algumas referências. A Menina que Virou Lua, é interessante porque ele vai tratar da primeira menstruação e vai fazer uma relação com os ciclos lunares e de que a gente faz parte da natureza, né? De que todos nós fazemos parte da natureza. Que é natural. De que é natural, de que não é nada que precise ser escondido ou vergonhoso, né? E que, inclusive, é algo que precisa ser respeitado. Todas as sensações físicas que vêm com a primeira menstruação ou com os ciclos menstruais precisam ser respeitados. Mas você sabe que eu tenho a sensação também, Lu, de que nós nos preparamos mais para falar com as meninas
né? A gente dá essa abertura, explica sobre a menstruação, e os meninos a gente acaba, Uhum. sabe, tipo, ai, tá tudo bem. É isso Sim, mesmo que é acontece? isso mesmo. E uma das coisas Porque eu que tenho uma tem, menina e um menino, é, né? uma Então, das eu fico coisas pensando, eu acho que eu penso muito mais em como falar com ela do que como falar com ele. Uhum. Uma das coisas que é bastante interessante é que os meninos são muito pouco preparados, por exemplo, para a primeira relação sexual. Como se eles, pelo fato do gênero masculino ou de serem meninos, isso não precisasse ser tão bem cuidado como é cuidado da menina. Por que que isso é diferente? Traumatiza do mesmo jeito, É. né? Assim, esses primeiros contatos, tanto com o desejo quanto com o corpo e com a sexualidade, eles vão ficar como marcas, né, para essa sexualidade que um dia vai se tornar uma sexualidade adulta e que vai ter um peso na vida adulta, né? A gente não costuma conversar muito sobre isso, mas porque a gente experimenta, né, a sexualidade na vida adulta, e isso faz parte da nossa saúde enquanto, né, enquanto indivíduos, a gente sabe disso. Então, cuidar é como cuidar de qualquer outra, né, qualquer outro aspecto da saúde da criança. E às vezes os meninos têm mais dificuldade de falar o que sentem, têm mais dificuldade de expressar as angústias, mesmo a E não gente. são estimulados para É, isso, né? Assim, a gente acaba menosprezando um pouco, sem querer, sim, né? Tipo, ai, homem não chora. então. E homem deve chorar. E tem homens que choram e choram bastante, que é importante expressar Até esse. comentamos, né, sobre aquele documentário Silêncio dos Sim, Homens, que é isso, muito bom. o silêncio dos homens, que é muito bom. E que esse documentário mesmo, em alguns momentos que eu tive a oportunidade de assistir junto com outras pessoas, ao final, muitas pessoas choravam e falavam: Nossa, eu fiquei pensando no meu pai, como ele não, né, ele Não teve não espaço. teve espaço para expressar o sofrimento, a dor dele em momentos difíceis que ele passou. E então a gente precisa identificar também essa lacuna, porque quando a gente fala de, por exemplo, machismo estrutural, nós estamos falando justamente de algo que a gente não vê, que está na estrutura. Então, essa característica de tratar E que os parece homens assim natural, é, né? porque a gente precisa pensar Para desconstruir. para desconstruir, falar, epa, eu preciso conversar com meu filho. E pegando isso, a gente também precisa ter um olhar intencional para a questão dos espaços que nós vamos criar, né? Sim, Para criar uhum, vínculo sim, real com esse futuro adolescente. Porque os pais também precisam se trabalhar essa questão de saber ver além das estruturas sim. e colocar uma intenção em algumas atitudes do dia a dia mesmo. Senão você faz muito alienado e fala, ah, mas eu já fico, a gente conversa ali um pouco de domingo, É, mas às vezes precisa criar um setting, né? sim, e até entender como que isso pode ser conversado com eles. Porque, por exemplo, você gosta muito de alguma coisa, de moda, de arte e tal, mas o seu filho gosta de futebol. Então, talvez você vai precisar se interessar um pouco por aquele universo do futebol para encontrar algum gancho para falar sobre algo que é importante nesse assunto. É. Porque senão não é uma conversa, como você falou, porque a conversa é como uma dança. Né, você entrega o seu corpo, o peso do corpo, né, para um e ele dá um outro passo. A conversa ela tem um ritmo e é diferente do monólogo ou daquilo que você fala, fala e o outro ouve, que é quase um discurso, uma palestra, não sei.
E quando é um assunto ansiogênico, um assunto que é difícil de conversar, normalmente a gente pende para esses refúgios, né? Que é uma verdade, ou alguém que falou, ou uma palestra, uma mini palestrinha, e o outro, você não sabe nem o que ele ouviu, o que ele entendeu do que você falou. Porque às vezes é interessante falar, então, eu tô falando disso, que você entendeu do que eu falei. Você já sabia alguma coisa sobre isso que a gente está conversando? Às vezes é uma dúvida da sua filha, pode servir para você conversar com ele, né, e perguntar, você sabe sobre isso? Às vezes ele pode saber uma coisa que ela não sabe, e aí você vai costurando uma conversa leve, porque às vezes a criança, ela quer saber, mas ela não quer saber tanto, né, então, às vezes uma frase curta, basta, mas é importante. Então, Importante ter aquela intenção e deixar acontecer naturalmente, mas uhum, canalizar para que esses espaços de escuta, de uhum, conversa, né, aconteçam com frequência para sim, que na adolescência isso seja uma prática comum na família, porque pelo que a gente conversou, o diálogo é algo assim extremamente importante é, para você formar um adolescente, para você acompanhar esse adolescente e o jeito que você vai fazer esse diálogo, essa coreografia, né, isso, a gente precisa se preparar, ter conhecimento, autoconhecimento também, para é. poder colocar uma intenção ali e tirar um bom proveito disso, tirar uma boa dança, né, É, dessa melodia. então, e para isso a gente precisa ver o que nós pensamos a respeito, porque nós precisamos trabalhar os nossos preconceitos, rever a nossa própria adolescência, porque uma das maneiras da gente pensar a nossa adolescência é também a gente ter um filho adolescente, porque aí você se coloca, você fala, nossa, como que eu vivi isso? Como eu passei por isso e não me lembro, ou como eu fui apoiada ou não fui, com quem que eu conversei sobre isso. Porque as pessoas falam: "Nossa, tá super desafiador hoje a adolescência", mas na nossa época também tinha. A adolescência sempre vai ser Os desafiadora, desafios, é o porque jeito de ela é lidar uma com eles, crise. né. E a crise sempre gera oportunidade. Ela é uma oportunidade de aproximação, ela é uma oportunidade de reflexão e faz parte da construção da identidade de um ser humano passar pela adolescência. Então, naquele momento, às vezes eles vão ser contrários ao pensamento dos pais. Isso faz parte, né, desse momento, porque aqueles pais muito idealizados ou os avós muito idealizados, eles começam a ver defeitos, e isso é muito importante. Só que gera sofrimento nos adultos também. Falava, nossa, eu era a mais querida, ele só queria ficar comigo, agora ele não quer nem saber. Faz parte, ele vai, né, assim, o adolescente vai precisar explorar outros espaços, ele vai precisar sofrer. Tem coisas que ele só vai aprender com a tristeza, com o sofrimento, com as frustrações. E poder lidar com a frustração e buscar ajuda, recorrer à ajuda é extremamente importante, porque um adolescente que tem fortes vínculos, né, com adultos, ele vai poder solicitar, se ele tiver num momento de angústia, de sofrimento, se ele precisar de alguma ajuda com algo importante, porque às vezes eles se metem em algumas E se ele enrascadas. tiver uma poupança emocional que Uhum. foi sendo feita ao longo do tempo, ele vai ter recurso para utilizar nesses momentos. E saber que os pais podem aceitar ele, mesmo ele sendo diferente daquilo que os pais Eu acho sonharam. que é aí que mora muito conflito, né, porque tem pais que idealizam. Eu, às vezes, converso com amigas, né, que estão com filhos na adolescência e se mostram muito espantadas com as práticas que tem hoje em dia de relacionamento, né? Sim. Que existe toda essa diversidade,
né, essa questão deles falarem, ai, a gente gosta de pessoas. Uhum, Então, para os pais que vêm de outra geração, também é um super desafio sim. lidar com isso, né? Como que você orienta quando chega um pai para você e fala, olha, eu não consigo aceitar Uhum. algumas coisas práticas que meu filho tem e que para ele é normal. E aí, como É que muito lida impor com esse é entrave? muito importante que busquem orientação, porque isso pode gerar sofrimento nos pais, porque, são preconceitos e as pessoas não têm preconceitos porque elas querem, elas sofrem de preconceitos e elas têm que lutar contra. Então são 2 processos, um é entender, essa vivência do jovem, né, que tem uma pluralidade, uma flexibilidade maior para lidar com algumas questões que os pais não tiveram. Então, muitas vezes é importante que eles conversem com um profissional para saber como, porque é caso a caso. Mas, em geral, é importante, a gente não constrói quer dizer, uma identidade, ela é construída de várias formas, mas ela existe algo ali, né, nesse mundo interno que ele vai se expressar e ele vai receber contornos da educação, da relação com os pais, mas ninguém vai consertar um adolescente de fora para dentro, seja lá o que for. Ele vai precisar buscar esse conforto. E aí, se o adolescente chega, né, com essa ideia de que ele gosta de pessoas e que ele namora menino e ele namora menina, isso daí é uma questão da sexualidade dele, né? E como que os pais vão lidar, seja com quem ele namorar, vai depender de como essa família funciona, com os relacionamentos. E muitas vezes vai precisar fazer o luto de um filho heterossexual daquela forma que eles foram, talvez, e poder se abrir para a dúvida, né? Abrir para saber como que é isso, né? Eu quero saber, eu quero conhecer, porque a gente não sabe o que isso pode, né, trazer de alegria, de felicidade, de prazer, ou então de experimentação que Que é um acontece. período que Sempre quer se aconteceu. experimentar É. muita novidade, né? Uhum, é. Você, na tua prática, no consultório, Lu, o que você mais vê, assim, como desafio dessa geração de adolescentes? É mais a droga, a sexualidade? Eu acho que tem uma relação muito grande com o universo profissional, o que que eles vão ser, porque isso se transformou muito rapidamente, então muitas profissões eles não conhecem, eu tenho visto adolescentes com muitas habilidades, e assim, quem tem muita habilidade é mais difícil, porque aí não sabe se quer uma coisa, se quer outra. Então, eu E acho que olha, essa questão vocacional. eu achei que você fosse falar sexualidade. Nunca imaginei que fosse a questão vocacional. Eu acho que a sexualidade sempre foi um problema e uma questão para o adolescente, sempre será, isso não vai mudar. Mas eu acho que o que traz mais sofrimento nesse momento, o que eu vejo com mais frequência na clínica, não é que não apareçam questões Aham, relacionadas ao corpo, é. né? Porque o adolescente sempre tem uma questão relacionada ao corpo. Eu lembro de uma menina contando que uma vez o pai dela falou assim, porque ela se colocava tantos defeitos que o pai dela disse assim, nossa, é um monstro, né? E a gente ri dessas brincadeiras, mas porque às vezes os adolescentes se veem muito transformados e muito estranhos. E então as mudanças, querer fazer plástica, pintar o cabelo, isso sempre aconteceu. Mas eu acho que o que tem pego nos últimos tempos é assim, o que é que eu vou ser? O que que eu vou fazer? Como que eu vou poder contribuir para esse mundo? Será que tem espaço para mim? Será que o que eu faço é Realmente, bom? a adolescência é um desafio, sempre foi. Eu até para conversar com você, pesquisei o significado de adolescer, vi que é uma palavra que vem do latim. A é de para Uhum, e olecer é crescer. Então é para crescer. uhum. E realmente é para crescer, É, né?
E crescer dói, Uhum. literalmente dói, né? Tem a dor do crescimento, que eles Tem. falam até. Tem a dor do Então, é para todo crescimento. mundo crescer, é para a família, é uma crise, mas não deixa de ser uma oportunidade para crescer. Uhum. Assim como essa conversa nossa, que foi maravilhosa, mas já está chegando ao fim, foi para crescer. Foi um Isso. verdadeiro adolescer. Obrigada, Lu. Que Obrigada bom. também. Gente, passou muito rápido. Pois é, quando tem muito assunto. Nós precisamos fazer uma série, bem. Adolescer, para crescer. Precisamos mesmo. Ai, amei. Muito obrigada, Lu. Obrigada a você, Lê.